Estou aqui hoje com mais um Papo de Mãe com vocês, nosso segundo episódio. Hoje estou aqui com uma mulher maravilhosa, gente. Mãe, esposa. Primeiramente, ela é esposa, né? Porque antes dos filhos vem a esposa. Esposa, mãe, filha de Deus. E assim, gente, ela tem muito a compartilhar com vocês hoje. Hoje a Sara, vou apresentar pra vocês. Hoje a Sara é psicanalista, então nós vamos compartilhar aqui sobre a maternidade, sobre as experiências dela como mãe. Hoje ela trabalha também com traumas e rejeições, então tem muitas coisas que nós vamos compartilhar aqui pra vocês hoje. Espero que vocês gostem e fiquem até o final. Aqui é a Sara, quero apresentar pra vocês. Seja bem-vindo, Sara. Pode se apresentar, Sara. Prazer, né? Como ela falou, essa maravilhosa. Me chamo Sara. Ainda bem que não precisa falar a idade, ainda bem. Essa coisa nós deixa off. Deixa baixo, né? Sou mãe, e primeiro sou filha amada de um Deus vivo. Até eu entender isso levou um tempo, né? Que eu era filha amada. Mas hoje isso foi totalmente ressignificado dentro de mim. Esposa do Júlio César Rodrigues, que tá bem ali. Mãe de 2 rapazes. Eu tenho um rapaz de 10 anos e tenho um outro rapazinho de 6. Eu tenho um filhinho autista mais novinho. E passo por todo esse processo aí, né, de adaptação de mãe com filhos com espectro autismo. Mas está sendo desafiador, não tem como não ser, mas uma benção. Eu tô aprendendo demais com ele, com a dificuldade, mundo, né? Com o mundo, né? Com ele, né? Em geral. E com o meu filho Pietro, um menino lindo, maravilhoso, um servo de Deus. Você tem que ver quanto que ele se preocupa em agradar a Deus. E agora eu estou como psicanalista, terminando agora um processo de formação, especializando em traumas da rejeição, traumas do abandono. Então, tudo que um dia me machucou muito, que me fez sofrer tanto, sim, eu tenho me especializado, porque, assim, nada melhor do que você ter passado pelo aquele processo, né? E eu passei por ele. Então, Skin the Games, eu falo isso pro meu esposo, senti na pele. Então, assim, aí agora eu venho contribuir, eu venho somar na vida de outras mulheres, na vida de outros jovens. E também usando toda essa ferramenta para aplicar em casa com os meus filhos, né? Inteligência emocional. Então, é isso aí. A critério de curiosidade, hoje, Sara, nós temos aqui dentro da nossa plataforma mães de autista também. Uau! Mães que têm filho que tem TDAH em nível máximo e espectro de autista em nível 2. Então, nós temos hoje alunos aqui dentro da nossa plataforma que as mães enfrentam isso. Então, as mães vão se identificar com você também. E às vezes as pessoas pensam, isso é uma dificuldade. Não, esse é um privilégio pra gente aprender ainda a ser melhor na vida, né? Melhor. Eu fico pensando nisso. Mas hoje eu quero que vou fazer algumas perguntas aqui pra Sara. Quero que você me defina o que é o trauma, o abandono, a rejeição e como que eles podem afetar a vida de uma pessoa. Vamos lá começar por esse quesito. Então, o trauma, ele é formado depois de uma vivência, né? Quando criança, né? Vamos começar ali, né? Que é a raiz mesmo do trauma. Quando criança foi algum acontecido que marcou muito ele, né? Que nos marcou muito. Eu dou um exemplo, quando eu era criança, eu convivia muito com a minha avó e eu precisei ir para casa da minha mãe, minha avó me deixar com a minha mãe, porque ela precisou mudar e eu ficar com a minha mãe. E aquilo ali para mim foi um abandono da minha avó, né? Criança até 12 anos não entende isso. Então aquele forte impacto de ver minha avó indo embora e eu ficando, chorando, aquilo lá me traumatizou. Então eu tinha sempre muita dificuldade de despedida, sempre tive muita dificuldade de ser deixada. É como se eu não fosse amada, não fosse importante, como se tá tudo bem a Sara ficar. Então, assim, isso acontece depois de um forte impacto emocional, né? Através do que eu vejo, do que eu ouço, ou de que alguém me fala, né? Então, isso acontece
no dia a dia pode gerar um trauma ali na criança, um trauma ali em nós, adultos. Bullying na escola gera um trauma. Então, é tudo que levou um forte impacto emocional, né? Uma vivência, assim, que me marcou muito, ele pode gerar um trauma, né? Então, certo. e isso afeta a vida por completo, né? Sim. Por completo. Acaba que você quer agradar o tempo todo, no meu caso, né? Que quando a avó foi embora, o primeiro que foi embora foi um pai, né? O pai foi embora, eu nem conheço o meu pai biológico. Não. Então aí você já sente aquele abandono, gerou um trauma. Por que ele foi embora? Eu não sou importante, eu não sou digna de amor, Sim. né? Por que ele não quis me procurar? Por que ele não se importou? Então isso gerou um forte impacto emocional, Sim. e um trauma mesmo, porque eu olhava, via meus irmãozinhos com a mamãe, o papai, e eu me sentia ali o patinho feio. Sim. Então isso gerou, eu tô dando um exemplo de Sim, como eu acontece. sei. Sim. Pode ser também quando a gente leva um filhinho para a escola, passa do horário de buscar e a criança fica, anoitece, e às vezes a criança está lá, a professora liga, e aí que você dá por conta que você o esqueceu. Ali também gera um trauma, acaba que tem o medo. Sara, mas tudo gera um trauma, tudo que gerou um forte impacto emocional, né, que eu me senti deixada, abandonada, desprezada, pode gerar um trauma ali na criança, né? Sim. E isso, adulto, você quer agradar o tempo todo. Sim. Eu fiquei a louca do agradar, né? Pra não Hoje, ser deixada, hoje, né? assim, hoje você... Como que você lida, vamos dizer assim, pra não gerar traumas nos seus filhos? Porque hoje é uma coisa que eu falo até assim pro meu marido. A gente acompanha algumas pessoas que falam sobre inteligência emocional. Aí eu fico assim, gente, mas não tem como. De qualquer forma, um dia você vai decepcionar seu filho. Um dia você vai deixar algum sentimento ruim nele. Não tem como, a gente é humano, a gente falha, né? Mas assim, hoje em dia, como que você lida, assim, com os seus filhos? Eu acho que tá muito ligado a nós pais mostrar a nossa vulnerabilidade, nós nos mostrar de ser de verdade. Nós às vezes quer criar uma capa Sim. de super-herói, de super-mãe, de super-pai que não tem erro, que não tem defeito, que não erra. E quando a gente é vulnerável, filho, papai errou, eu entendo, mamãe errou, eu entendo você ficar chateado comigo. Eu entendo, mas eu quero te pedir desculpa. Nós temos muita dificuldade hoje, os pais, de pedir desculpa, perdão, porque nós achamos que como somos autoridade dentro de casa, eu não tenho que pedir desculpa, eu não tenho que falar isso. Eu sou o pai, o que eu falo não importa. Então, assim, pedir desculpa, pedir perdão, mostrar que errou, isso é muito bonito. Mostrar que é humano, né? Que é como humano. eles. Isso é uma coisa que eu falei recentemente no meu stories, eu compartilho bastante lá. E eu falei sobre isso. Porque hoje meu filho tem 1 ano e 8 meses. Então, às vezes, quando eu erro com ele, às vezes acabo gritando, me estressando. Exato. E eu não queria fazer aquela atitude. Às vezes foi na hora da raiva, do momento ali, né? Que acaba que essas criancinhas pequenininhas fazem umas coisinhas. Muita energia. Então assim, aí às vezes eu acabo fazendo algum comportamento que na hora já me bate assim... Nossa, eu não poderia ter feito isso. E aí eu já falo com ele, olha, a mamãe não queria ter feito dessa forma com você, eu quero te pedir perdão. Mas aí eu explico a situação pra ele. Você não acertou nisso, eu quero explicar. Então, assim, realmente mostrar vulnerabilidade. Como que é a palavra? Vulnerabilidade. Porque realmente, eles não acham assim, minha mãe tá lá em cima, eu tô aqui embaixo. Você tem uma honra, sim, que eles devem a você. Não. Mas isso não é conquistado somente... mostrando medo, a perfeição, né? E com medo, que muitos pais querem impor, né? Mas eu acho que é exatamente, você não precisa ser o melhor amigo best forever do seu filho. Não. Mas não você colocar limites e também mostrar que você é falho. Isso é uma característica muito importante. E sobre o trauma, não existe uma pessoa que não sofreu ou não vai sofrer um trauma, né? Não existe, até porque são eles que nos moldam. São eles que nos dão força e nos dá como que eu vou dizer? Como se fosse um degrau para a gente passar ali, para subir, para alcançar uma vida em plenitude, uma vida abençoada. Porque se você não passa por eles,
Porque não é sobre a gente ficar no trauma e ali ele definir eu e você, mas sim enfrentar e sim aprender, desenvolver, aonde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, no caso meu, que era o abandono ali de pais presentes. Às vezes eu tive abandono com a minha mãe dentro de casa, então agora eu tentar fazer diferente, mas às vezes eu também erro, às vezes eu também não consigo fazer. Mas é isso que vai forjar o meu filho também, a ser um homem mais forte, uma mulher forte. E ele saber lidar com isso, não paralisar ali, não estagnar nisso. Porque é isso que nos dá força, é isso que exercita a nossa fé, é isso que nos faz ser pessoas melhores. É a dificuldade, aos traumas. Se hoje eu tô aqui sentada, foi por causa dos traumas lá atrás que eu passei. Foi pela dificuldade que eu passei. Se eu estou aqui hoje falando sobre traumas, é porque eu passei por eles, né? O vale não é lugar de morada, é lugar de passagem. Sim, verdade. Então, ali era um vale, mas eu precisava passar, é uma prova. E eu precisava passar, e com Deus primeiramente, e depois com muito estudo e muita busca pela inteligência emocional, eu estou passando por esse vale, por essa prova, glorificando o Senhor. Então não tem como eu não ter um trauma. Eu vou ter trauma de não ter tido trauma. Agora, de ter passado por nada. Se você não é abandonado, você vai ter trauma porque não teve o abandono. Então, sabe como é que faz? O único que pode nos direcionar é somente Deus. Mas a gente pode sim, cada dia, buscar ser um pai melhor, uma mãe melhor, buscar mostrar a vulnerabilidade, mostrar que nós também falhamos, que nós temos sim que pedir desculpa, perdão, filho, eu te amo, falar, olhar, dar atenção. O que eu posso ter certeza para vocês, como curar o trauma, é dar atenção, é olhar no olho, é o estar presente de verdade na vida do filho, na vida do marido, na vida da esposa. É o hoje, o agora, né? Hoje, infelizmente, isso daqui, ó, o celular, telas, televisão, tem roubado muitos tempos das famílias, né? O tempo dos filhos. Essa semana mesmo eu vi um reels mesmo de uma pessoa que eu acompanho no Instagram, ela falando assim, talvez hoje você não vê, hoje isso aqui é um assunto de telas, mas talvez hoje a gente não vê o que tá acontecendo na vida dos nossos filhos quando ele é pequeno. Às vezes a gente quer um tempo ali pra lavar uma louça, ou pra ler um livro, ou pra fazer algo mais tranquilo, a gente coloca a criança pra assistir um desenho. Hoje a gente não vê o que pode acontecer com aquela criança, mas quando ele chega lá na pré-adolescência, que seu filho está entrando 10 anos, hoje o Ministério da Saúde fala que começa ali nos 10 anos, né? Então, quando entra ele na pré-adolescência, que ele já não quer mais o contato, olho a olho com os pais, que aí o pai fala, e agora? Quero conversar, mas o filho não quer. Mas o tempo que hoje era de plantar, de como você falou, de olho a olho, de sentar à mesa, de conversar, ele não fez, muitos pais não fazem, né, esse papel. Infelizmente, hoje em dia, a mesa na casa das famílias é uma coisa que não acontece com frequência. Eu vejo, assim, que é uma geração que tem buscado, sim, ser melhores pais, ser melhores pai e mãe, né, esposo, marido. Mas, assim, a mesa é um lugar onde que nós temos mesmo esse desfrute de contato de olho a olho, né? A mesa cura, né? Sim. A mesa sem o celular cura. Sim. Vamos explicar. Aí tá lá almoçando e o celular aqui. Não. A mesa sem a presença do celular cura, né? Nós temos que ter o hábito de, a hora de sentar à mesa, é hora de conversar sobre assuntos aleatórios, perguntar para o filho como que foi na escola. Nós precisamos mexer na bolsa dos filhos, né? A gente nem faz isso, perdemos isso. Então, assim, é hora de conversar como é que foi na escola, qual que foi a maior dificuldade. Meu filho, como é que foi lá na escola? Homens mesmo, meninos homens, eles têm muita dificuldade de se abrir, né? De compartilhar. Então, assim, às vezes você tem que ficar jogando uma pergunta mais elaborada para ver se ele vai soltando aos poucos o que aconteceu. Então, assim, a mesa, ela realmente cura, porque é a hora que você olha na alma do teu filho. Sim. Porque é a hora que você olha no olho dele,
que você acessa a alma dele, as emoções dele, é a hora que você consegue ver que o semblante dele tá baixo, tá um semblante fechado, não tá bem. Mesmo que ele fale que tá bem, mas a hora que você olha no olhinho dele, você consegue ver a alma dele e ver que ele não tá bem. Sim. Emocionalmente. É a hora que você consegue ver que seu marido não tá bem, é a hora que o esposo consegue ver que a esposa não tá bem. Sim. E se a gente não vê a mesa como um lugar importante, tanto que, né, Jesus se importou muito com esse ato de sentar à mesa, que ele era cuidadoso até com o que se colocava na mesa, o tecido, como que ia ser feito, aonde que cada um ia sentar. Então, assim, é um lugar de realmente cura. Sim. E você falou um pouquinho antes sobre nós ensinarmos o nosso filho desde o início. E eu quero até lembrar uma passagem da Bíblia em Provérbios 22, versículo 6, que fala: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, que ele não se desviará dele. Sim. Numa outra tradução vai falar: ensina o seu filho no objetivo que você deseja para ele, para que ele não se desvie dele. Então, assim, nós precisamos criar um bom alicerce para os nossos filhos. Nós precisamos se preocupar em levar conhecimento, em levar estratégia de vida. Nós precisamos ensinar o nosso filho por qual caminho seguir, Sim. por onde seguir, qual é o melhor destino. Porque mesmo que se ele desvia dele, né, desviar entre aspas, porque ele não desvia, porque fica guardado no coração dele, a mensagem, a palavra, tudo vai ficar ali guardado, né? Porque a gente, quando vai estudando psicanálise, seja qualquer outro, né, outra área, nós entendemos que uma parte do nosso cérebro, ele guarda tudo. Ele guarda. Mesmo que nós não lembramos, em algum momento vai ser acessado. E às vezes você transparece o que foi guardado dentro de você em comportamento. E você nem percebe que era por causa do que você aprendeu lá atrás, né? Então, assim, quando nós ensinamos o nosso filho, vai ficar guardado na mente dele. Sim. No momento certo, na hora certa, Sim. ele vai acessar. Plantação, né? É uma Você plantação. vai plantar e no tempo certo vai colher. Vai colher. E aquela flor vai germinar e vai crescer, né? E vai florescer. E é verdade, isso é muito importante. Tá usando aqui referências bíblicas, mas eu falo que a Bíblia é um direcionamento para a vida, né? Independente da religião, porque nos direciona e nos baseia em todos os sentidos da nossa vida. Para nos direcionar na criação dos nossos filhos, que é uma coisa muito importante, muito desafiadora, que eu sei que muitos pais passam por isso, para nos direcionar nos nossos casamentos, nos direcionar como mulher, né? Que nós sabemos que nós também temos muitos desafios como mulher. Hoje a Sara também, hoje ela está oficialmente dona de casa e terapeuta, né? Mas a Sara também estava me contando que ela já foi aí também vários ramos de vida. Também conta a sua experiência de como hoje tem sido ser mais essa pessoa de cuidar do lar, né? Essa experiência de ter voltado para sua casa. Conta para as mães as experiências. Eu até falava no meu Instagram, né, e quero estar sempre falando sobre a gente se voltar um pouco para casa, né? A gente está muito voltado em ter sucesso lá de fora, ter sucesso no mundo lá de fora, em ter sucesso lá fora. Mas quando a gente olha para dentro de casa, a gente esquece de ter sucesso dentro de casa. A gente esquece de ter sucesso dentro de casa com o marido, a gente esquece de ter sucesso dentro de casa com os filhos. A gente está tão preocupada em likes, em quantas visualização, que acaba que a gente esquece se meu filho está bem, como que ele está, como está a saúde emocional dele, como que está a mente dele. E hoje cresceu tanto, gente, a quantidade de adolescentes que estão se autodestruindo, que estão acabando com a tua vidinha, que estava só no início, porque a cabeça está bagunçada, a mente está bagunçada, porque não tem pai, mãe presente dentro de casa. Eu me voltei para casa quando eu olhei para o meu filho e vi que ele estava ficando obeso. Foi aonde que começou os meus start. Quando eu percebi que eu estava demais procurando agradar o mundo, quando eu estava procurando demais ter sucesso lá fora e esquecendo de ter sucesso em casa.
E aí eu percebi que o meu filho mais velho estava ficando muito gordinho, muito calado. E o meu filho mais novo estava muito rebelde na escola. E aí eu vi que o mais velho, ele tava ficando retraído, ele conversava menos, ele brincava menos e comia muito, demasiado. E eu percebi que as emoções dele estavam tendo problema. Eu estava falhando. Início muito novo, né? Início muito novo, e isso com 9 anos. 9 anos. Então, hoje ele tem 10, então tem um ano que eu falei, me dediquei 100%, eu posso dizer assim, não 100%, mas uns 90% a preocupar com as emoções do meu marido, principalmente a minha. Primeiro eu precisava cuidar de mim, porque senão eu não ia dar conta de cuidar de ninguém. E depois que eu percebi o meu marido, percebi o meu filho mais velho, depois o meu filho mais novo, e eu percebi que eu precisava voltar para casa. E eu voltei não só em atenção, mas eu quis voltar de corpo, alma ali para dentro de casa. Não é que todo mundo precisa fazer isso. Eu precisei, eu quis fazer isso. E aí eu me voltei mais para casa. Eu comecei a me preocupar em servir uma mesa mais organizada. Eu me preocupei mais em fazer uma refeição nutritiva, eu mesmo, né? Eu mesmo ir lá e cozinhar. Eu não queria fazer a comida de casa, porque na busca eu não estava mais preocupada com isso. Eu queria restaurante, eu queria praticidade. E aí quando eu me voltei mais para casa, eu falei, não, eu preciso fazer, porque isso faz parte do que eu tô construindo hoje neles. Faz parte porque depois eles vão ter o cuidado de, na hora de escolher um bom relacionamento, eles se atentarem a isso. Eu percebi como eu tendo filho homens, que eles iam se espelhar em mim para escolher a namorada, a esposa do futuro. Então eu falei, então eu preciso ser uma boa referência do que eu desejo para os meus filhos, né? E eu desejo, lógico, com uma mulher determinada, que trabalha, que faça, é lógico que sim. Mas naquele momento eu precisava ser mãe. Eu precisava olhar para minha casa. E quando eu comecei com essas atitudes simples dentro da minha casa, de dar atenção, de olhar no olho, de ver o que está acontecendo, de ajudar com as tarefas, de observar mais o que eles estavam fazendo ali, ele melhorou muito. Ele diminuiu a comelança, as emoções dele elas foram alinhando mais. Sim. Eu fui mais vulnerável, eu mostrava quando eu errava, pedia mais desculpa. E eu tava ali, atenta às coisas que aconteciam. Meu filho mais novo, eu consegui, autista, né? Eu consegui tratar ele com mais calma. Eu percebia, porque eu estava acelerada demais, eu acelerava todo mundo, eu deixava todo mundo agitado. Eu deixava os meus filhos agitados. E aí, ele ia pra escola e lá ele ficava também agitado. Sim. Agressivo, agitado, porque estava nervoso. Já chegava nervoso. O outro começou a ficar retraído. Notas baixas, cada vez as notas dele estavam baixando demais. Aí onde que eu percebi que eu precisava dar atenção. Sim. Precisava cobrar mais, precisava estar mais presente dentro de casa. Tem até um ditado que fala, não adianta você ganhar o mundo e perder o que é mais precioso, né? É verdade. Que é sua casa, sua família, seus filhos, estava perdendo seus filhos ali aos poucos. Às vezes tem gente que o casamento começa a desmoronar, né? Então eu falo que primeiramente a gente tem que estar bem com Deus, bem com a gente mesmo, né? Depois a gente está bem no nosso casamento, que o nosso casamento é fundamental para toda a nossa família. E depois a gente tá bem com os nossos filhos, cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, orientando. E é uma coisa que eu tenho, assim, maior prazer também. É uma coisa que eu falo, eu nasci pra isso, gente. Eu amo ser dona de casa. Eu falo, Senhor, prospera meu marido, que cada dia mais eu quero ser dona de casa. Porque é algo que Deus nos deu como um propósito. Tem algo mais lindo e mais poderoso que você formar o caráter de um ser humano? Você está forjando seus filhos ali, forjando seu filho para ser um grande homem, tendo uma família, né? Um grande marido, um homem que vai ser provedor em todos os sentidos da família dele, não somente financeiro, né? Mas provedor emocional da esposa, da casa, da família, onde vai ser o ponto de paz ali da casa. Então você está
Nós, né, estamos, que eu também tenho um filho homem, nós estamos ali num papel muito importante, que é construir o caráter de uma criança, os alicerces básicos, né? E isso é muito precioso. Glória a Deus. Ser referência, né? Nós estamos sendo referência. Referência, o pai está sendo referência de como ser pai. Sim. A mãe está sendo referência de como ser esposa no futuro, né? E a mãe de menina, a mesma coisa. Sim. O pai é a referência de como ter um marido no futuro e a mãe como ser uma esposa no futuro. Com certeza. E isso é muito importante, né, dentro do conjunto de família, porque você olhar a referência, tem muitas referências boas aí fora, que você fala, nossa, eu quero ser que nem essa família, eu quero uma família, eu tive muitas inspirações, porque infelizmente também eu não tive um passado de família boa, vim de pais separados, então no meu princípio eu não queria nem casar, pra mim casamento não era bom, homem não era bom, mas o Senhor foi mudando aquilo dentro de mim, né, é um trauma que eu ressignifiquei durante o tempo da minha vida e eu falei, eu não aceito isso pra mim, pra minha família. Então hoje o que eu busco é para os meus filhos, a nossa referência ser a nossa família. Ele olhar e falar, ó, eu não aceito uma mulher menos do que minha mãe, eu quero uma mulher melhor ainda do que minha mãe. E eu quero ser um marido melhor do que meu pai. Então, assim, buscar, entendeu? É isso pra dentro da nossa casa. Isso tem muito valor. Hoje é uma coisa que, infelizmente, também... tem filhos, eu falo porque hoje eu lido com jovens dentro da nossa igreja, tem filhos que não têm prazer de voltar pra casa. Não tem prazer. Tem maridos que não tem prazer de voltar pra casa. Porque não tem uma esposa acolhedora, não tem um ambiente acolhedor, né? Então, assim, infelizmente, eu vejo muito isso dentro da nossa realidade, sabe? É uma realidade onde os jovens preferem, às vezes, ficar na igreja, ou ficar na escola, ou ficar com os amigos, do que dentro da própria casa, onde é o lugar que você tem que ter prazer. Exato. E depois a gente não faz, né? Nós, mamães... Eu vou falar aqui para mamães que posso falar por mim, né? Às vezes, aí a gente tá tão preocupado lá fora, ou com as minhas coisas, com a minha vida, né? E esqueça de preocupar com a vida dos meus filhos que tá em formação. E depois eu não dou essa atenção devida, não me preocupo, porque dá trabalho agora fazer isso agora. Cansa. Soa. É exaustivo pra mim, mamãe, pra você. Eu até falei assim, não, tá sendo legal esse tempinho aqui de fora, que eu tô vindo, né, tô curtindo, desligando um pouquinho um pouco. Mas é importante também. Exato. Mas é porque essa fase de início agora, pra você tentar fazer ela o mais legal possível, leva tempo, leva nosso tempo, que é muito precioso. Nós precisamos dedicar, investir ali nos filhos. E porque senão depois, esses filhos aí que não quer voltar para casa, que não tem prazer, satisfação de voltar para casa, vai ser os filhos do futuro que vai estar ali envolvido com uma droga. Vai ser o filho do futuro que não tem prazer em ter esposa, vai ser pega uma aqui, larga, pega outra, larga. Vai ser crianças, né, que não tratada hoje como, né, com carinho, com básico. Nós não estamos falando de coisa rica, precioso, caro. Nós estamos falando do arrozinho, do feijão bem feito, né, de uma carninha ali. Colocar um forrinho, mamãe. Preocupar em pôr um forrinho na mesa. Mostrar para o filho o quanto ele é importante, né? Usar a louça bonita com o seu filho. Sim. Usar a louça bonita com não para ficar esposo com seu marido, né? Sim. Usar o que você tem de melhor para com os seus filhos. Sim. Eu tô falando filhos, mas primeiro é o marido, tá? Com o seu marido ali, com seus filhos. E é pra mamãe que não tem um marido, né? Sim. É você ter esse cuidado com os teus filhos, porque isso depois você não vai ter problema no futuro. Sim. Você desgasta um pouco mais agora, quando eles são pequenos, mas amanhã, né, o futuro logo ali, porque chega muito rápido, você não vai ter aquele desgaste, aquela tristeza. E aonde que a gente olha para umas mães, você fala assim, gente, olha o filho dela se importa em voltar para casa. O filho dela se importa em levar um presente, em agradar a mãe. Olha que coisa bonita, o meu não tá nem aí para mim. Mas você plantou? Exato. Mas você teve esse cuidado que ela teve? O que ela precisou abrir mão lá atrás para ela ter isso hoje? Sim. O que é que você e eu precisamos abrir mão hoje? Sim. Pra gente ter lá atrás em dobro,
em dobro, muito mais, né? É investimento. Dinheiro não é assim? Sim. Que funciona? Primeiro agora você poupa, você deixa de viajar, você deixa de fazer, mas depois você junta e vai juntando. Agora você tem muito mais, vai poder fazer isso com muito mais qualidade, sim, alívio, muito mais prazer. E assim é na vida do nosso filho, é um investimento. E é o investimento mais precioso. Depois você vai ter filhos saudáveis emocional, filhos saudáveis financeiro, porque ele vai entender desde o início, sim, que pra gente ter, às vezes, né, um conforto, uma vida mais prazerosa ali, eu preciso abrir mão hoje. Hoje eu precisei abrir mão de muita coisa que eu desejava. Sara, mas precisa disso mesmo? Não, você não precisa escolher. Mas eu preferi. Você não precisa. Mas se você achar, olhar para sua casa e ver que tem dificuldade, que está faltando, observa, analisa. Talvez não é sobre a escolha, mas é sobre dar um pouco mais de atenção, de prioridade, né? Eu precisei fazer isso por 1 ano. E agora eu já estou podendo voltar aos poucos ao ramo do trabalho, ao comércio. De pouquinho. Agora eu estou conseguindo voltar. Mas eu sempre volto para casa. Eu estou sempre olhando para minha casa. Sim. Ali começa o principal, né? Não é as outras coisas que é o centro hoje. Hoje, primeiramente, o centro é o Senhor e a sua família. E não o trabalho, né? Não as outras coisas. Essas coisas eu falo. Dias pra trás eu tava conversando com meu marido, aí a gente colocando ranking, né? De que é na nossa vida. Aí Deus a gente já sabe que tem que ser o primeiro. E prioridade. Mas primeiro, depois de Deus vem o nosso casamento, né? Que é o que tem que estar ali afirmado também. Terceiro, os nossos filhos, a nossa família, né? Quarto, a gente colocou a nossa igreja, porque se a gente não tiver ali bem com a nossa família e com outras coisas, tem um trabalho também que é muito importante, que supre a família, né? Se você não está bem financeiramente, as outras coisas também não estão bem. Querendo ou não, hoje a gente precisa de dinheiro pro básico ali, então precisa de dinheiro. Então tem o trabalho também que a gente tem que colocar como prioridade, mas não pode ser o primeiro. Infelizmente, hoje, muitos casamentos, muitas famílias acabam porque às vezes a mulher, o homem, coloca como primeiro o trabalho, prioriza isso como primeiro. Só que não é o primeiro, né? Não. É uma coisa que a gente tem que saber o ranking ali, onde que nós vamos colocar dentro da nossa vida. E com isso a gente cria uma plenitude, né? Sim. Em todas as áreas. Sara, não existe plenitude. Existe plenitude, sim. Não existe para aquele que não está disposto. Pois existe. Eu não acreditava que existia plenitude. Eu falava que nada, para mim ser uma boa mãe eu tenho que abrir mão de tudo isso. Não, gente, hoje tem como. Às vezes não vai acontecer no tempo que você quer agora. Mas isso vai acontecer. Para ter plenitude é você entender a prioridade das coisas. Entendeu? A plenitude. Sara, mas eu quero ser uma boa mãe incrível e também quero ser uma excelente profissional. Como é que eu vou fazer isso tudo? Você precisa, então, ser muito organizada. Muito organizada. Porque o nosso filho também, nós não precisamos estar 24 horas com ele. Nós não precisamos estar 24 horas lá conectado com o menino. Até porque nós não ficamos. Nós ficamos uma boa parte do tempo no celular, rolando tela. Não é nem fazendo um curso que para me edificar. Sim. Não é nem fazendo um curso para me edificar como pessoa, como mãe, como profissional. Normalmente, nós perdemos muito tempo rolando tela. Sim. Mas que aquele tempo que você tirar para ficar com os teus filhos, que seja para ele. Sim. Que seja necessariamente para ele. Aquele tempo que você tirar para o seu marido, seja para ele. Aquele tempo que você tirar para trabalhar, seja para o trabalho. Então, fazer tudo isso no seu devido tempo, ter a prioridade das coisas e fazer com amor, carinho e dedicação e organização, a gente consegue. Sim. Eu falo que é saber dosar, né? Saber verdade. dosar.
É claro que a gente não vai ser ótima em tudo. Tem dia que a gente não vai ser também uma ótima mãe, uma ótima esposa. E tem que ter tá tudo bem. É Acho que a gente tem que ter, assim, a consciência que tá tudo bem, né? Exato. É exatamente ter a plenitude. Eu falo até como mulher, né? Às vezes a gente também não é boa como a gente. A gente precisa fazer um exercício físico, a gente não prioriza tanto isso na nossa vida. Exato. Às vezes a gente precisa tirar um tempinho pra nos cuidar, seja da nossa aparência, do nosso interior, que começa dentro do nosso interior, a gente não tira, né? Não. Então, hoje eu falo que as mulheres, pra começar a cuidar dessas outras coisas, a gente também tem que estar bem com nós mesmos, né? Cuidar do nosso interior, cuidar do nosso físico, da nossa aparência, que é muito importante, né? Exato. Pra nós. Então, assim, deixa eu só ver aqui mais. Mas pode compartilhar também sobre como que você cuida, assim, de você, do seu interior também. Sua experiência para conseguir também conciliar com essas outras coisas. Então, eu vi muita necessidade para conseguir me conectar de volta comigo, né? Na verdade, a Sara de antes, ela não existe mais aquela. Ela é uma doce lembrança, é gostoso lembrar e tudo, mas eu não posso ficar visitando aquela Sara lá, porque, né, de jovem, mais jovem, sem filhos, porque senão vai me dar frustração. Então eu preciso hoje gerar uma nova atmosfera, eu preciso hoje criar um novo ambiente, criar algo que me dá prazer, que me dá refúgio, me dá refrigério para minha alma, para o meu corpo, para a minha mente. E cuidar do corpo é algo que eu tô colocando mais agora, porque antes eu me deixava de lado, eu estava preocupada demais em ter sucesso, em fazer, né, eu mais meu esposo, e fazer o sorriso dos famosos, e foi deixando de lado esse cuidar de mim, e eu fui deixando. Só que aí começou o burnout, começou a cair cabelo, a minha saúde foi afetada. Então aí eu falei, então eu preciso mais me voltar para mim. Aí eu comecei a fazer exercício físico. Primeiramente eu comecei a me conectar mais com o espiritual, Deus, né? Eu sei que aqui não é, né, de não é voltado para o espiritual, mas pode compartilhar. Mas Deus foi a minha primeira base, assim, o meu primeiro degrau, voltar a conectar com Ele. E depois lembrar das coisas que eu fazia com amor e carinho, falar o que eu posso aplicar hoje na minha vida, né? Ou que eu não gostava antes de fazer, mas que eu posso aprender a gostar, né? Nós precisamos aprender a gostar de coisas novas. E eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Então eu comecei a aplicar a leitura e fui pegando prazer de ler. Então às vezes eu falo, marido, pega os meninos e vai brincar lá no parque, eu quero um momento pra mim, eu vou ler, vou ficar no meu momento de silêncio, devocional, tempo, eu acordo, eu tomo um café com Deus, mesmo, tomar ali, colocar sua xícara, tomar um café com o Senhor, falar com Ele, chorar na presença dEle e muito contato com a natureza, né, ter contato com a natureza e ser grato, gratidão. Parece umas conversas clichê que fala, né? Mas se eu consigo ser grato. Mamãe, mas só tem arroz e feijão. Não, filho. Tem arroz e feijão. Como diz uma maravilhosa que eu conhecia na internet. Tem arroz e tem também feijão. Olhar a vida com mais beleza. Eu olhava muito... só tem arroz e feijão. Não, tem arroz e feijão. Arroz mais feijão. Colocar beleza na minha vida. Ver a vida com mais leveza, mais beleza. Colocar... Vamos falar aqui, romantizar a vida, Sara, romantizar a maternidade? Não, porque eu sei que ela é difícil mesmo. Maternidade não é fácil, ser esposa, mãe, serva de Deus não é fácil. Mas coloca beleza nisso. Coloca beleza em ser uma esposa que ama seu marido. Coloca beleza em ser uma mãe que ama ser mãe e agradece por ter filho, né? Porque a gente só vai ter que trocar fralda se eu tiver filho. Eu só vou ter que cuidar, lavar uma pia cheia de louça se eu tiver comido. Então eu tenho motivo de agradecer. É ser grato.
Isso me conecta com Deus, isso alivia os meus fardos, isso me faz não murmurar, porque eu acordei. Gente, mas que conversinha fiada. Não, não é realidade. Sim. Aplica isso todos os dias na sua vida, que você vai se sentir menos ansioso. Você vai começar a viver hoje. Como se livrar da ansiedade? Vivendo hoje. Sim. A ansiedade é eu tô aqui agora, tô preocupada que a hora que eu chegar lá em casa eu vou ter que resolver problema, resolver isso. Não, nós precisamos o quê? Sentei aqui agora. Eu vou curtir essa água, eu vou curtir essa conversa com você. Eu vou ser grato por isso em pensamento e vou viver isso aqui agora. Nós estamos sempre preocupados com amanhã, e minha mente vai enchendo um monte de informação e eu vou começando a ficar perturbado. Sim. Começo a ficar perturbado, aflito. Então, é o viver o hoje. O hoje, o aqui, o agora. Esse que é o que traz alívio. Sim. Esses dias pra trás, eu até perguntei pro meu esposo, falei assim, você acha que eu sou uma pessoa grata? Porque você acha que eu reclamo muito? A pessoa que mais fica perto de mim, mais me conhece, vamos lá, né? Ele vai poder dizer isso. Aí, você acha que eu reclamo muito? Que a gente tava conversando sobre isso, aí ele falou assim, olha, acho que você não reclama muito, mas eu acho que você precisa ver mais a vida com beleza. Ver beleza nos mínimos detalhes, na louça suja, porque às vezes talvez você não vê tanta beleza nas coisas. Aí eu parei pra pensar, eu falei, realmente, preciso ver a vida com mais beleza, entendeu? Porque é isso mesmo. Quando a gente começa a ver com beleza, a gente começa a enxergar o significado por trás de uma louça suja, de uma fralda que a gente precisa trocar do nosso filho, de uma noite mal dormida. Então, assim, você começa a enxergar tudo aquilo. Tem pessoas que estão orando por aquilo que você está vivendo hoje. Uau. Tem pessoas que estão orando para ter um casamento, tem pessoas que estão orando para ter um filho. Hoje você está vivendo isso. Exato. Tem pessoas que estão orando para chegar um momento onde você está vivendo hoje. Então, assim... A sua vida é a realização de uma oração de alguém, né? Sim. E um dia foi a nossa, só que nós esquecemos. Sim. Eu me lembro quando eu era criança, o meu propósito de vida era muito claro. Eu me perdi. Tentando me encontrar, eu me perdi. Não tem uma música assim? Do mundão? Sim. Mas eu me perdi tentando me encontrar, mas eu já tinha muito claro o que eu precisava. E eu que me distraí com o mundo, com as coisas, com as luzes, com as informações, eu me distraí. Eu tinha muito claro quando eu era criança que eu queria ser mãe e esposa. Meu sonho era ser mamãe e esposa. Que legal. Meu sonho era ter uma casa de boneca das mais maravilhosas e ter filhos. Um mundo velho de filho. Que legal. Fala assim, goiano conversa meio estranho, né? Um mundo velho de filho. Eu queria ter um tanhão de filho. É, porque quem sabe nós somos de Goiânia. Você vê esse sotaque aí, é uma arrastada. É os Goiás. Tem gente que quando eu converso com alguns pais, o pai fala assim, vocês são da onde? Esse sotaque é legal, eu amei. Eu falei, amor, o povo fala, mas é você. É dos piqui do Goiás. Mas é verdade, isso daí é muito verdade. É uma coisa que eu tenho buscado ver. Eu falei, eu amo ser dona de casa, mas às vezes surge uma murmuração assim no nosso coração, né? Aquela parte ali pecaminosa dentro de nós que quer sempre florescer pro lado ruim. Mas é muito verdade isso mesmo, é uma coisa que a gente precisa buscar mesmo a cada dia. Comparação. É, exatamente. Às vezes a gente olha a grama do vizinho, é mais verde, é mais bonita, é tudo mais lindo, né? Eu não sei pra quem que eu... meu sogro tava comendo um pastel e eu, comendo um pastel. Eu passei, ele tava comendo, comendo um pastelzinho aí, né? Aí ele, a grama do vizinho é mais verde, né? Então, assim, realmente a gente vê a vida das pessoas melhor do que a gente, mais perfeito, principalmente hoje com a rede social, né, com o Instagram. Aí a gente vê aquele feed lindo, maravilhoso, da família perfeita, dos filhos lindos, mas não imagina por trás de tudo que acontece, né, os bastidores ali. Mas assim, hoje eu fico feliz também, quando eu encontro com alguma mãe, assim, quando eu vou conversar, eu falo, olha, você já tá dando um passo aqui muito importante, que muitas mães não dão, de conhecimento. Hoje poucas mães investem em conhecimento. Na vida dos filhos. E conhecimento diferenciado, porque que mãe que busca hoje inteligência emocional para um filho?
Que mãe que... Às vezes os pais nem têm isso, às vezes os pais nem sabem lidar com a inteligência emocional, né? Então, às vezes eu falo assim, olha, parabéns, só de chegar aqui você já é uma vencedora, porque você tá buscando algo diferente pro seu filho. Mãe que busca uma educação financeira pro filho, né? Hoje em dia. Nem os pais, às vezes, sabem o princípio ali básico de educação financeira. Porque é uma coisa que nós não aprendemos na escola, no ensino tradicional. As famílias não sabem muito bem sobre administrar as finanças de uma casa, de uma família. Então, quando é uma mãe que eu vejo que ela busca isso pros filhos, o melhor, eu já falo, olha, parabéns, você já foi uma grande vencedora de chegar até aqui. Porque nós sabemos as limitações que nós temos como mãe, né? Os desafios que a gente enfrenta. E você pode compartilhar também o seu desafio aí na maternidade como mãe, como que você enfrenta? Hoje eu tô enfrentando um desafio interessante. Porque quando, até entrando na parte aqui do autismo, quando você tem um filho autista, ou melhor, quando você também tem um filho que você tem o preferido, né? Não deveria ter, né? Mas muitas mamães acabam tendo um filho preferido ali. Não é legal. Isso tem mesmo? De filho preferido? Porque eu sou mãe de um, eu não sei. Eu fico pensando, gente, será que eu mesmo? O amor é o mesmo, né? Na maioria das vezes, mas tem umas mães que tem sim. A minha mãe fala que o filho preferido geralmente é o que dá mais trabalho. Eu não sei. Mas não é que ele é preferido, mas acaba que ele chama mais a atenção da mãe. Isso é conversa que você já ouviu muito, mas é aquele que mais suga a energia da mãe. E acaba que o outro vai ficando meio de lado. Então, esse está sendo um dos obstáculos que eu tô mais enfrentando hoje, de não deixar o mais velho de lado. Sim. Entendeu? E isso foi também algo que eu trouxe lá da minha infância, porque eu era a irmã que resolvia tudo, eu tinha que dar conta de tudo. Eu sou a mais velha de 3 irmãos, né? Eu e mais 2 meninos. Então, e eu vi que eu fui ficando meio de lado porque eu era fortona, né? A Sara aguenta, a Sara já sabe, a Sara se vira. E esse é o meu maior problema hoje, né? A minha jornada hoje de estar cada vez mais aprendendo, investindo como lidar com o meu filho mais velho, que está com 10 anos, a não deixar ele achar que ele não é o escolhido, que ele no caso, rejeitado. Essa é uma das preocupações e é onde que eu mais invisto e tenho que investir cada dia mais inteligência emocional e quero para ele também, para que ele entenda isso, entenda as emoções dele, aprenda a lidar com isso. Porque assim, não é que eu tenho preferido. Eu amo os meus filhos de uma forma, eles uma realização da oração que eu pedi, igual eu falei. Mas tem o filho autista, ele te suga, ele te absorve mais energia. Ele chama o dia inteiro, e o outro já não chama. Eu tô numa situação agora que meu filho mais velho precisou fazer um trabalho e ele não quis falar porque era dia de ir na terapia com o irmão. Nossa, ele porque queria incomodar. Tinha terapia, ele não quis incomodar. Ele não quis atrapalhar. E eu falei, filho, por favor, não faz isso. Não faz isso, você é muito importante pra mim. As suas coisas é importante pra mim. É porque ele vê assim, nossa, minha mãe já tá com trabalho demais, ele já tá com essa maturidade. Minha mãe já tem trabalho demais com meu irmão já tá ali requerendo muita atenção dela. Então, não vou ficar chamando ela, não vou ter a atenção dela. Mas aí realmente vai trazendo ele só. Ele fica assim mais recluso, né? Com medo de talvez estar incomodando, né? Atrapalhando. E eu não tive, né, abrindo aqui, maturidade no primeiro instante, porque ele ficou sem fazer um trabalho que valia nota. Eu não tive, eu fiquei nervosa com ele. E depois eu falei, Sara, volta aqui. Olha o motivo do porquê ele fez isso. Olha a maturidade dessa criança de 10 anos. Sara, atenção. Que precioso. Quem que precisa da atenção agora? Quem precisa de um cuidado agora é ele. E eu falei assim, meu filho, deixa eu te explicar um negócio. Você é muito importante pra mim, as suas coisas é importante pra mim. Eu não quero que você tenha nota ruim, entendeu? Eu quero que você me fale o que você precisa, porque senão depois você vai ficar guardando isso. Lá no futuro, você vai ser um rapaz que vai reprimir seus desejos, suas vontades, por causa que todo mundo vai estar todo mundo ocupado, porque tá todo mundo ocupado o tempo todo.
E aí, se você não definir, não alinhar suas vontades, seus desejos, você vai ficar para trás, você vai se deixar para trás. E eu fiz isso a vida inteira. Então, o que eu passei lá atrás, eu estava vivendo hoje de novo. Sim. Então, eu falei, gente, olha como pode. Né? Eu estava fazendo, ele fez exatamente o que eu fazia antes. Né? Porque eu tinha também um irmão, não era autista, mas um irmão que tinha mais dificuldade. Sim. Tinha deficiência visual também, como Sim. o meu mais novo também tem, esqueci de mencionar. Então, eu sempre fui deixando, não, minha mãe tá ocupada demais, minha mãe tá cansada, eu vou ajudar ela com meu irmão para aliviar o fardo da minha mãe. E só ia se excluindo, né? Se me excluindo, me anulando. Aí depois a gente não se ama. Depois a nossa autoimagem fica... Você não se ama, você não se acha bonito, você não se acha pertencente, você não se acha merecedor. Então afeta totalmente a sua vida adulta. E depois você tem que buscar aquilo, buscar se desenvolver. E poder fazer isso hoje, né, com ele na idade dele agora, vai ser algo muito precioso. É algo que agora, assim, já estava latejando assim dentro do meu coração e é algo que eu vou fazer mais. Mesmo que eu tento lidar, melhorar, mas não tem, igual nós falamos, não vai ter como ele não ter um trauma, Sim. não ter um problema para enfrentar. Você pode ajudar ele a enfrentar. Que eu falo que nós somos os solucionadores e nós instruímos nossos filhos, né? Exato. Estamos aqui para dar a direção do que eles podem fazer. Então, eles vão ter trauma mesmo na escola, né? Às vezes um amigo que pode zoar, né? É lógico. Mas isso daí volta para aquilo que a gente falou, onde os pais conhecem seus filhos no momento mês a mês, onde eles vão olhar olho a olho. Os pais precisam conhecer cada filho. Precisam saber, porque cada filho é único. Dos dois saem do mesmo lugar, da mesma barriga. No caso, seu caso, mesmo pai. Tem mãe que ainda tem pai diferente. Fala, não, é diferente porque tem um pai. Não. Mas os dois saem do mesmo pai, da mesma mãe. Então, assim... E é diferente, né? O temperamento. Então, essa é a importância dos pais conhecerem os filhos. Para ajudar eles a lidarem com os sentimentos, com as frustrações, com as felicidades, com as conquistas, né? Dentro da nossa plataforma, nós recebemos vídeos de quando eles batem metas, né? Dentro da plataforma. E esses dias nós recebemos um vídeo muito legal que eu falei pro Yuri, assim, que é meu marido. Falei, nossa, eu quero construir isso com o Estevão. Que bacana. O vídeo era o seguinte... O menino fez a avaliação, ele terminou o treinamento e aí ele foi aprovado na avaliação. E ele, tipo assim, ficou radiante, pulando de alegria e chamou a mãe dele pra comemorar e vendou o pai dele pra ir lá ver que ele foi aprovado. Olha, e eles são 2 irmãos também. E assim, a mãe e o pai comemorando. E ela falou a seguinte frase. Ela falou assim, ó, aqui em casa, quando é pra comemorar, a gente comemora. Quando é pra exortar, a gente também exorta. Exato. Então, esse é um papel muito importante. Você saber que você tem pais que estão ali do seu lado pra te aplaudir, pra comemorar, pra estar ao seu lado, mas também pra te exortar nos momentos que é necessário. Exato. E eu achei lindo, eu falei, nossa, eu quero muito construir isso com meu filho, porque hoje meu filho tem 1 ano e 8 meses, a gente tá assim, no começo de uma caminhada com ele. Mas é tão importante, eu fico pensando, eu esteve com 10 anos, gente, 10 anos, é uma fase assim, né, que já tá assim... Já começando uma fase ali da pré-adolescência e tal, né, mas é algo muito precioso, se a gente já implantar o amor, né, a beleza nas coisas, se a gente já implantar o quanto que ele é importante, o quanto que o eu sou dele é importante, né? Ele olhar para ele e falar, eu sou abençoado, eu sou lindo, eu sou amado, eu sou querido. Ele olhar para a identidade dele e ver quem ele é, como Deus o vê, e não como o mundo vê, como as pessoas o vê. Isso já vai ajudar ele a enfrentar muitas batalhas na vida, mais pra frente. Isso é uma coisa que começa dentro da nossa casa mesmo. Eu lembro que o Estevão, ele bebezinho. Hoje em dia, eu continuo profetizando todos os dias antes dele dormir, ou quando a gente já tem um momento ali, nós dois, eu sempre sento ele e falo, olha no olho da mamãe, aí ele fica assim. Aí você é amado, você é escolhido, você é separado, você nasceu pra ser vencedor. Eu profetizo várias coisas, sabe? Vou falar. E desde ele recém-nascido, eu ficava falando, declarando. Porque um dia eu escutei isso, que nós temos que ser boca profética na vida dos nossos filhos. E é verdade. Você quer que seu filho seja o quê? Declare aquilo que ele seja. Que ele quer que você seja. Você quer que seu filho seja obediente?
Pode. Um dia eu vi também assim, falando assim, que quando seu filho tá ali dormindo já um sono profundo, pra você não acordar ele, você vai lá e começa a orar, ou então declarar coisas que você quer que ele seja. Aí eu, aleluia, é agora. É agora, é agora. Mas é muito importante. Mas pra gente finalizar esse papo, eu queria que você falasse um conselho aí pras mães que são mãe de dois, você que tem o seu filho que tem o aspecto em autismo, né? Como que um conselho aí, como que elas podem lidar, como que elas podem passar por essa fase. Um conselho pra mãe de dois aí, independente se tem algum aspecto ou não. Então, um conselho que eu posso dar, eu peço muito Deus para me ajudar a dar esse conselho, mas o que eu posso dizer é busque entender suas emoções, busque primeiramente a Deus, né? E busque entender suas emoções, busque curar os teus traumas. Por quê? Porque se eu só tô conseguindo fazer tudo isso aqui dentro da minha casa, que eu falei para vocês, porque a primeira cura veio em mim. Uma mulher curada, ela cura toda a casa dela. Primeiramente, Deus, né, a base, mas uma mãe curada, ela cura toda a casa dela. Ela ajuda a curar o marido, ela ajuda a curar as emoções dos filhos, e ela direciona eles, e ela tem coragem de pagar, ela tem coragem de investir lágrimas, suor, dinheiro, para que eles também sejam homens extraordinários, que saibam lidar com suas emoções. Ela não é presa, né, financeiramente. Isso era uma das dificuldades que eu tinha muito, e hoje eu estou cada dia mais sendo curado, porque muitas vezes nós não investimos em conhecimento, em desenvolvimento, porque nós temos o trauma da pobreza, o trauma da escassez. Aí a gente fica preocupado demais com o dinheiro, quanto vai valer, quanto isso. Então, assim, não tenha dó de investir em sabedoria, não tenha mesquinhagem em investir em conhecimento. Se estamos aqui hoje, porque nós investimos em conhecimentos. Se hoje eu estou conseguindo identificar as minhas falhas, porque eu investi em conhecimento, eu busquei conhecimento, eu tive sede de aprender, sede de sabedoria, né? Até fala na Bíblia, qualquer coisa que você quiser buscar, busque primeiro sabedoria, busque o reino de Deus e a sabedoria, que Ele é a própria sabedoria. Então, que nós possamos buscar sabedoria. Mãe, busque sabedoria emocional. E o emocional, ela afeta todas as áreas da sua vida. Ela vai afetar a área espiritual, a área com os filhos, a área financeira. Todas as áreas têm ligação com as nossas emoções. Então, é um conselho que eu acredito que é legal. Eu gostei de receber. Não, sabedoria é uma coisa que eu peço todos os dias. Eu falo assim, Senhor, me dê sabedoria e paciência. Porque na hora que passa pelo processo, não é fácil, não. Você tá lá, você falou, você não pediu sabedoria? Sabedoria e paciência pra continuar e permanecer. Por último aqui, eu quero que você dê algumas dicas práticas. Como que as pessoas podem superar o trauma do abandono, da rejeição? Como que elas podem lidar, sabe, no dia a dia? Porque às vezes tem pessoas que não têm condição de fazer uma terapia. Exato. Então, na vida prática, como lidar com trauma, uma das primeiras coisas é identificar, né? E ter a identificação. Identificar onde que é as suas falhas, como você pode melhorar. Nós temos uma ferramenta que fala de 0 a 10, como você está como mãe. De 0 a 10, como você está como esposa. De 0 a 10, como estão as suas finanças. E dali você vai dar uma nota e aí você vai identificar onde que tá as falhas, onde que tá faltando, onde que tá as necessidades. E dali você vai liberar perdão sobre todo o mal que te fizeram. Né? Liberar perdão, entendi, beleza, eu tenho um trauma, eu tenho essa dificuldade, liberar perdão sobre o trauma que eu sofri, né? E liberar perdão sobre os nossos pais, sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre quem me fez mal, para que eu possa olhar a vida com gratidão, agradecer que em meio àquele trauma, você tem a oportunidade de fazer diferente, de ser uma mãe melhor
e não usar esse trauma para ser uma pessoa pior. E na vida prática, assim, que eu posso dizer é isso, é identificar, liberar perdão e ter gratidão. E ter mais contato com a natureza, contato com Deus, né? Se descarregar do futuro. A gente está muito preocupado com o futuro, com o que passou. Então a gente se descarregar e viver o hoje. Viver o hoje. E um outro conselho que eu posso dar, faça uma carta, né? Uma carta para o mal que te fizeram, para as pessoas que te fizeram mal. Faça uma carta. Essa carta não vai ser enviada. Essa carta ela vai ser rasgada, jogada fora. Faça uma carta e depois faça uma carta para você, se perdoando, as dificuldades, tudo que você passou, as raivas que você guardou, o ódio, a mágoa, e joga fora, queima, e libere perdão e viva com gratidão. Olhar a vida com mais beleza, ver beleza nas coisas. E ter um hobby, é muito importante você ter um lugar ou uma atividade que te distraia, que te traz refrigério para sua alma, que te traz alegria, que te traz calma, um lugar silencioso, uma leitura, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Então, assim, tem muita coisa preciosa na internet, se a gente procurar. Sim, com certeza. Então é isso, Sara, nosso papo, já estamos aí com 1 hora nós iniciamos o nosso papo. Mas é rápido demais. Passa rápido, já conversando, vai fluindo, né? Mas assim, é realmente algo muito precioso. O perdão, ele é assim, é em todas as áreas, nós temos que nos perdoar como mulher, né? Nós temos que perdoar as pessoas que nos feriram, nós temos que nos perdoar às vezes como nós temos agido como mãe, que a culpa materna é muito grande muitas das vezes. Muito. Às vezes nos perdoar como nós temos sido como esposa, né? Às vezes o tratamento que nós temos levado ali com os nossos maridos. Então, nós temos que perdoar todos os dias, todos os momentos, e é 70 vezes 7, viu, gente? 70 Quanto vezes mais 7. nós perdoa, não é porque nós somos bonzinhos. Sim. Eu perdoo não é porque eu sou boazinha, cheia de Deus. Não, eu perdoo porque é uma forma de libertar. Sim. De me libertar daquele mal. Quando eu libero perdão, eu fico livre, eu me sinto livre daquele mal que me aprisiona, daquele mal que não me deixa acessar os lugares que eu preciso ir, porque aquela pessoa tá lá. É um lugar onde que eu tenho liberdade de chegar, de admitir, me desculpa, me perdoe, às vezes eu fiz algo que te magoou, isso é importante. Tem gente que acha que o mal ou o perdão é pra pessoa que fez o mal, né, ou pra alguma coisa, mas o perdão é pra gente mesmo, né, exatamente como você falou, pra tratar o nosso coração mesmo. Tem pessoas que vivem 20 anos, 40 anos com fardo, que era uma simples atitude, uma simples palavra mudaria tudo, todo o cenário. E o perdão é aliviador, e é realmente. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui com esse papo maravilhoso com a Sara. Em breve nós vamos trazer mais convidadas, mais mães por aqui para compartilhar experiência. E você também pode voltar para conversar mais, viu? Vai ser um prazer. Obrigada pela presença. Amém demais. Gente, nós estamos finalizando por aqui. Eu quero que a Sara fala qual que é o Instagram dela para vocês acompanhar, porque é uma mulher maravilhosa. Eu falei aqui. E eu gosto bastante de acompanhar ela. Então eu quero que você mostre aí qual que é o seu Instagram. Segue lá, Sara Dias, MM, quer dizer, mulheres influenciam mulheres, mulheres inspiram mulheres. Tudo tem a ver com mulheres, mãe, maternidade. É muito edificador o Instagram dela. Eu falei que ela é a mulher do campo atualizada. Então segue ela. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição. E é isso, gente. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui e até a próxima.